Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, imunologia, e hoje estaremos dando sequência, segmento aos nossos estudos, e dentro desse contexto realizaremos um aprofundamento sobre algumas características do sistema imune e funções dos órgãos do sistema imunitário. Relembro, senhores e senhoras, que o sistema imunológico é constituído por uma intrincada rede de órgãos, células e moléculas que têm por finalidade manter a nossa homeostase, a homeostase do nosso organismo, combatendo as agressões em gerais. A imunidade inata atuando nesse processo inicialmente, e eu utilizo para este comentário também um pensamento didático, mas em conjunto com a imunidade adaptativa. Então, seguimos então dentro desse contexto de constante construção de conhecimento, sabendo que dentro da imunologia, como insistentemente eu tenho pontuado, o conhecimento é cumulativo, ou seja, a aula 1 influencia a aula 2 influencia no raciocínio da aula 3, e assim seguimos, também dentro de um pensamento da construção de um conhecimento cíclico e espiral. Então, seguimos então falando sobre as características do sistema imune, mais algumas características do sistema imune, funções dos órgãos do sistema imunológico. Por que eu digo mais algumas características? Bem, é importante a gente entender que nós vamos discutindo a imunologia e vamos avançando, vamos pormenorizando, vamos aprofundando nossos conhecimentos, vamos detalhando conceitos já inicialmente observados. Dentro daqui, desta lâmina de número 3 aqui na tela, vem comigo, diz assim: características da imunidade inata, sem memória, diversidade limitada, apesar de atuar num grande número de patógenos, mas é limitada, baixa especificidade, ou seja, sempre na reexposição a sua resposta é a mesma, diferente da imunidade adaptativa que faz memória, não é? Ela vai trabalhar dentro de um contexto de padrões, ela vai atuar utilizando-se de padrões, tá? E pontua um pouco mais sobre padrões, professor, por favor. Então, estes receptores de reconhecimento de padrões presentes em algumas células, tá? Então, em macrófagos, células dendríticas, neutrófilos, eu tenho o quê? Receptores de reconhecimento de padrões, tá? Já que eu tenho uma diversidade entre aspas, limitada e baixa especificidade, como é que eu vou atuar contra bactérias? Como é que eu vou atuar contra micro-organismos? Através desses PRR, desses receptores reconhecedores de reconhecimento de padrões, tá? Nomes de alguns, por exemplo, o TOL, tá? Os receptores TOL, que existem mais de 15 tipos de isoformas dos receptores TOL, tá? Por exemplo, TOL-like. Receptores scavengers, receptores de manose, receptores de N-formil-metionil. Então, estes são nomes de receptores que estão nas células e estes receptores vão reconhecer padrões. Então, mais uma vez, receptores TOL, tá? Primeiramente estudado em moscas. Existem diferentes formas, então eles estão presentes, por exemplo, em macrófagos, em células dendríticas, em neutrófilos, e eles vão fazer o quê? Eles vão reconhecer os padrões e vão desencadear, por exemplo, respostas inflamatórias. Já citado o scavenger, que é um PRR, um receptor de reconhecimento de padrões. A manose, por exemplo, é um receptor que vai visualizar este açúcar, né, uma estrutura de oligosacarídeos ricos em manose, esse receptor de N-formil-metionil. São receptores de padrões. Bem, o que são padrões, professor? Então, padrões apresentados pelos patógenos não existentes aonde? Em nosso organismo, tá? Então, por exemplo, vou citar um exemplo, tá? A LPS, o lipopolissacarídeo, né? Moléculas gram-negativas apresentam esses lipopolissacarídeos, que são padrões presentes nas moléculas, nas células gram-negativa, tá? Nas bactérias gram-negativas, e que são moléculas não estão presentes no nosso organismo. Então, estes receptores de reconhecimento de padrões vão fazer o quê? Vão reconhecer e vão disparar os desdobramentos no nosso organismo. Um segundo exemplo, manose, uma estrutura de oligosacarídeos ricos em manose. Então,
existem receptores que vão reconhecer esta molécula presente neste invasor e vão avisar o nosso organismo para que seja disparado os desdobramentos necessários. Ácido lipoteicoico, por exemplo, presente em gram-positivos, tá? Então, receptores existentes nas nossas células vão reconhecer esses padrões, tá? Que não existem no nosso organismo, estão presentes aonde? No invasor, no micro-organismo invasor, e, consequentemente, avisar o nosso organismo para que ele dê os desdobramentos aos processos cabíveis, tá? Os processos inflamatórios, né? Um outro exemplo, vírus, diferentes vírus, alguns vírus possuem o quê? O RNA de fita dupla, tá? Nós temos RNA de fita simples. Então, da mesma maneira, às vezes, nós reconhecemos esses padrões, certo? Nos invasores, nas moléculas invasoras e, consequentemente, atuamos sobre elas, né? Então, pontuamos sobre os receptores TOLs, DUMPs, né? Então, também, além dos PAMPs, dos padrões moleculares associados a patógenos, também vamos atuar sobre DUMPs, padrões moleculares associados a danos. Então, por exemplo, eu tenho um dano, acontece um dano, por exemplo, a nível de tecidual, a nível de vaso, por exemplo, tá? Eu vou expor o colágeno subendotelial, a exposição desse colágeno subendotelial, atuando sobre o fator de von Willebrand, por exemplo, vai ativar o início da agregação plaquetária e depois todo um desdobramento, por exemplo, dentro desse contexto, de um padrão associado ao dano, né? Seguimos aqui dentro do nosso raciocínio, funções. Ataca micro-organismos. Como é que o nosso sistema imunológico, a imunidade inata, ataca micro-organismos? Então, já estudamos isso anteriormente, o processo inflamatório. Se você não teve a oportunidade de ver essa aula, eu convido você que assim faça, né? Então, por exemplo, disparamos um processo inflamatório, vamos ter os eventos vasculares, vamos ter os eventos celulares, e aí, dentro desse contexto, teremos as células que vão atuar, né, que já discutimos isso também, células da imunidade inata e da imunidade adaptativa. Teremos, por exemplo, o nosso sistema, podemos ter atuando neste processo o nosso sistema complemento também, tá? O sistema complemento ativado por 3 vias, né? A via clássica, alternativa e a via das lectinas. Atempadamente estudaremos esse sistema complemento. Gostaria de acrescentar hoje que não importa qual via ele seja ativado, a alternativa, a clássica ou a lectina, o sistema complemento, tá? Ele vai culminar, ele vai converger para uma via comum, que é a clivagem do C3 em C3A e C3B, e depois todos os seus desdobramentos, para que aconteça o que nós chamamos de MAC, de complexo ataque à membrana, tá? Então, o que é o sistema complemento? Uma cascata de proteínas, certo? Que vão fazer o quê? Lá no final da sua ação, vão abrir um poro, um buraco nas células infectadas, nos patógenos, fazendo com que ela perca esse equilíbrio com o meio externo e, consequentemente, levando ela à morte. Esta morte é por necrose, e estudaremos que esta morte por necrose vai fazer o quê? Vai derramar, vai jogar o conteúdo intracelular para o extracelular, também dando sequência, intensificando o processo inflamatório. Basicamente, só para a gente detalhar um pouquinho, temos uma morte celular por necrose, temos diversos tipos de morte celular. Temos também por apoptose. A apoptose é uma morte celular programada. Essa célula vai saindo de cena, vai se engolfando e saindo de cena, sem derramamento do conteúdo intra para o extra. Geralmente não tem comprometimento do tecido adjacente. Já no caso que nós acabamos de pontuar, o sistema complemento vai atuar fazendo esse complexo de ataque, formando esse complexo de ataque à membrana, esse MAC, né? E, consequentemente, essa morte será por necrose, então vai derramar o conteúdo intra para o extra e, consequentemente, dando sequência ao processo inflamatório. Não vamos nos esquecer que o sistema complemento, estamos discutindo o sistema imunológico, estamos discutindo ataque a micro-organismos, né? O sistema complemento faz opsonização, certo? Então, ele apresenta opsoninas. O que são opsoninas?
são substâncias que vão fazer o quê? Vão marcar o patógeno, certo? Vão grudar no patógeno e, consequentemente, células do nosso sistema de defesa vão reconhecer aquele patógeno e dar uma sequência nos desdobramentos necessários para erradicá-lo, né? Então, controla e erradica infecções, dentro desse contexto também que acabamos de pontuar, por exemplo, através do sistema complementa, suas células, processo inflamatório, né? Vai fazer o reparo tecidual. Quando falamos isso, já discutimos mais uma vez, me perdoem a redundância, processo inflamatório, eventos vasculares, eventos celulares, certo? Seguindo aqui comigo, você me acompanha, aqui aspectos da imunidade inata e da imunidade específica adquirida, tá? Então, aspectos aqui está falando sobre características, né? Especificidade para micróbios, diversidade, especialização. Na imunidade inata, ela é relativamente baixa, a diversidade é limitada, relativamente estereotipada, certo? Memória, não possui memória, né? Então, na reexposição, sua resposta é sempre a mesma, tá? Já na imunidade específica, ela possui uma especificidade maior, uma alta especificidade, porque ela vai produzir memória, né? Dentro daquelas células que são as atuantes, as mais atuantes dentro da imunidade adquirida, os leucócitos do tipo linfócitos, né? Ela possui uma grande diversidade, especialização, né? Ela possui memória também, tá? Os componentes da inata, então, as barreiras físicas e químicas, né? Pele, epitélio mucoso, antimicrobianos químicos, por exemplo, produzidos, exemplo, as defensinas, né? E já na imunidade adquirida, os sistemas imune cutâneo e mucosos, né? E os anticorpos secretados pelos leucócitos, do tipo linfócitos, do tipo B, que vão se expressar em plasmócitos e vão produzir as imunoglobulinas, conforme também já pontuado com as senhoras e senhores. Proteínas sanguíneas, na inata é o sistema complemento, que eu acabei de discutir com os senhores, né? Estimulado, ativado pela via alternativa clássica das lectinas, mas não importa por qual das vias, vão culminar numa via comum da clivagem do C3 em C3A e C3B. Mais uma vez, o sistema complemento atua como marcando o patógeno, ligando ao patógeno, marcando ele. Então, esse nome é opsonização, existem opsoninas no sistema complemento, né? E ele vai produzir o quê? Um poro, ele vai abrir um buraco na membrana de células infectadas e patógenos através do MAC, do complexo de ataque à membrana, não é? Aqui na imunidade específica nós temos os anticorpos. Já discutimos lá, né? IgA, B, E, G e M, né? E algumas características dos mesmos. As células são os fagócitos envolvidos na imunidade inata, exemplos, não são as únicas, né? Mas os macrófagos, neutrófilos, as células NK, e na específica os linfócitos, que já discutimos os seus desdobramentos. Existem diversos linfócitos, né? E vamos avançando, pormenorizando, detalhando conceitos já inicialmente estudados, né? Aqui, diferenças entre a resposta imuninata e adaptativa, isso não é uma regra, mas só para o senhor visualizar didaticamente, né? Temos aqui, dentro desse contexto, desta imagem que está na tela para os senhores, algumas células atuando dentro do contexto de horas, e quando falamos em dias, avançamos para a imunidade adaptativa. Então, temos um micro-organismo expressado nessa tela, as barreiras que já discutimos, a atuação dos fagócitos, acabamos de discutir o sistema complemento, mais um pouquinho dele, avançar, aprofundar um pouquinho mais nele, né? E as células NK. E quando avançamos, quando esse desdobramento vai avançando, certo? Temos a atuação em particular dos leucócitos, de que tipo? Linfócitos, de que tipo? T e B. Quando falamos de linfócito T, estamos falando de imunidade celular. Quando falamos de linfócitos B, estamos falando de imunidade humoral, produção de imunoglobulinas, lá na frente, certo? Aqui a especificidade da imunidade inata e adaptativa, né? Então, o senhor viu que estamos fazendo comparações, estamos discutindo, aprofundando, avançando, pormenorizando um pouco mais características do sistema imune e vamos também avançar, adentrar dentro das funções dos órgãos do sistema imune, né? Então, dentro da imunidade inata, a especificidade
ela atua com o quê? Com os pumps, e acabamos também de discutir dumps, né, padrões moleculares associados a patógenos, padrões moleculares associados a danos. Já na imunidade adaptativa, elas reconhecem epítopos, né, e podem reconhecer antígenos não microbianos. Quem é que ajuda, por exemplo, os linfócitos a reconhecerem isso? As APCs, as células apresentadoras de antígeno. O que elas possuem? Elas possuem o que já discutido com os senhores, o complexo principal de histocompatibilidade, o MHC-CpH, né? A imunidade inata atua através dos PRRs, né? Dos receptores de reconhecimento de padrões. Então, citamos para os senhores hoje, né? A classe dos TOL, citei o TOL-like, mas existem mais, entende-se mais do que 15 tipos de TOL, né? Receptores de scavenger, receptores de manose, de N-formil-metionil, né? E já na imunidade adaptativa, codificado por diferentes segmentos genéticos que sofrem recombinação, ou seja, na reexposição na adaptativa, a resposta é diferente, né? Distribuição de receptores idênticos em todas as células, mesma linhagem. Por quê? Porque ela trabalha com padrões, como discutimos, né? Então, ela vai reconhecer, por exemplo, LPS em gram-negativo, receptores de manose, né, oligosacarídeos ricos em manose, o ácido lipoteicoico em gram-positivo, vírus, por exemplo, com RNA de fita dupla, certo? E na adaptativa, clones de linfócitos com diferentes especificidades expressam diferentes receptores, ou seja, vai haver memória, né? Próprio e não próprio. A imunidade inata reconhece células, as células próprias não são reconhecidas, tá? Na inata não são reconhecidas, tá? Então, consequentemente, quem dispara a imunidade adaptativa, as doenças autoimunes, nós estamos discutindo basicamente da imunidade adaptativa, né? Baseia-se no reconhecimento próprio e no não próprio, né? E também, infelizmente, podem desencadear a imunidade, as doenças autoimunes. Dentro do contexto de avançarmos um pouco na função dos órgãos do sistema imune, quero pontuar com os senhores que a produção de células maduras, linfóides, ocorre em diversas áreas do nosso organismo que agem no combate a agressores externos. Algumas dessas células podem estar presentes entre os vasos sanguíneos, que dão origem às células brancas na corrente sanguínea, né? Já discutimos a hematopoiese lá na frente, lá atrás, né? Então já discutimos os locais onde são produzidos estas células, né? Eu vou avançar um pouquinho na discussão hoje, né? Entre os vasos linfáticos filtram a linfa e combatem os antígenos, ou nas paredes da mucosa. Os tecidos linfóides são classificados em primários e secundários. Os primários representam o local onde ocorrem o quê? As principais fases de amadurecimento dos linfócitos T e B, representadas pelo time medula óssea. A produção também na medula, né? E, consequentemente, o amadurecimento do B, né? O T, no caso, já vamos discutir. Os tecidos linfóides secundários participam da resposta imune, seja ela humoral ou celular. As células existentes nesses tecidos originam-se do primário, que migram até atingir o tecido. Neles estão presentes os linfonodos, né? Tonsilas, baço, medula óssea, e vamos discutir um pouquinho mais aí também outros órgãos linfóides secundários, né? Órgãos linfóides primários, então, timo, né, possui a função de promover a maturação dos linfócitos T, como eu pontuei, né? Então, produzidos na medula óssea, mas maturados no timo, né, que vieram da medula óssea até o estágio de prolinfócitos, que vão para os outros tecidos linfóides, onde se tornam ativos para a resposta imune. A gente só precisa entender que, se de alguma maneira eu perco meu timo, eu vou ter uma deficiência de maturação desses linfócitos T, né? Porém, o timo também dá origem a linfócitos T maduros, né, que vão fazer o reconhecimento do organismo para saber identificar o que é material estranho ou próprio do organismo. Outra função importante do timo é a produção de fatores de desenvolvimento e proliferação de linfócitos T. Se houver uma timectomia no indivíduo, haverá uma deficiência de linfócitos T no organismo, ausência das áreas timodependentes nos órgãos secundários. Então, nós estamos falando dos órgãos primários, né? Estamos falando, então, de timo, agora vamos falar de medula, né? A medula óssea, o tecido encontrado no interior dos ossos, possui aspecto gelatinoso, está relacionada com a produção de células sanguíneas, sendo assim um órgão hematopoético. A medula realiza a hemocitopoiese
e armazena ferro para a síntese de hemoglobina, formando hemácias e leucócitos para o sangue no terceiro mês de vida, com a ossificação da clavícula do embrião. No adulto, os ossos longos e a pelve são os ossos efetivamente que produzem sangue. A medula, como órgão linfóide primário, é capaz de formar prolinfócitos que vêm das células totipotentes. O prolinfócito não é capaz de realizar uma resposta imune, então se dirige a órgãos secundários para se desenvolver. A célula multipotente mieloide e linfócitos T irão ao timo para formar os linfócitos T. Tá? Agora discutimos timo e medula, algumas características, né, e funções. Vou discutir agora com os senhores órgãos linfóides secundários, né, linfonodo, baço e malte, né? Temos mais, eu coloquei só esses três aqui no primeiro momento. Linfonodos são órgãos pequenos que aparecem no meio do trajeto de vasos linfáticos, normalmente estão agrupados na superfície e na profundidade nas partes proximais dos membros, como axilas, na região inguinal, no pescoço. Também encontramos linfonodos ao redor de grandes vasos do organismo. Eles filtram a linfa que chega até eles e removem bactérias, vírus, restos celulares. O baço é o maior órgão linfático secundário do organismo e tem como função imunológica a liberação de linfócitos B e T e plasmócitos e outras células linfóides maduras capazes de realizar uma resposta imune. Ele apresenta o sítio de maturação dos linfócitos. A malte, que é o tecido linfóide associado à mucosa, por exemplo, adenoides, placas de Peyer, né? As tonsilas são aglomerados de nódulos linfáticos revestidos apenas de epitélio. As amígdalas são estruturas ricas em glóbulos brancos, localizam-se na orofaringe, ou seja, na transição da boca para a faringe. Bem, aqui eu quero avançar com os senhores, discutindo um pouquinho dos órgãos linfáides primários, né? Então, como aqui na imagem, na realidade, para visualização, né? Timo e medula, e nos secundários, amígdalas, aqui, no caso, pontuando também sobre as adenoides, né? Eu tenho o baço, as placas de Peyer, o apêndice, né? É um órgão pequeno, tubular, parecido com um dedo de luva, né? O apêndice secal é considerado um órgão linfático dotado por grande quantidade de glóbulos brancos, certo? Linfonodos, vasos linfáticos. Demonstrando na imagem para o senhor visualizar, sair do abstrato e vir para o concreto, visualizar, tá? Nós estamos discutindo células e dentro desse contexto, a composição sanguínea, a parte sólida, né? Glóbulos vermelhos ou eritrócitos ou hemácias são sinônimos, né? Glóbulos brancos ou leucócitos e plaquetas. A parte líquida, né? Nós temos o plasma, que contém água, sais minerais, vitaminas, proteínas, eritrócitos, lipídios e resíduos metabólicos. Aqui só para visualizar quando esse sangue sai do compartimento, né? Venoso, então sangue do sistema circulatório com anticoagulante natural, ou fora do sistema circulatório acrescido de anticoagulante. Então, quando eu coloco o anticoagulante, a parte líquida se chama plasma, não é? E o sangue fora do sistema circulatório, sem anticoagulante, ele vai coagular no caso, e aí eu vou ter o soro muito utilizado para a realização de exames. Nossa penúltima lâmina, só para mostrar aí, fazer uma relação para os senhores observarem, né? Volume sanguíneo, por exemplo, em homens e mulheres, o hematócrito provável de homens e mulheres, o volume de células desses constituintes do sangue, né? E o volume de plasma, só para o senhor fazer uma comparação. E aqui é a nossa última lâmina da aula de hoje. Vou dividir essa aula em duas partes para não ficar muito extensa, muito longa, né? A interação entre a imunidade específica e a não específica, né? A imunidade inata e a imunidade adaptativa com suas características. Aqui está mostrando a interação entre a defesa não específica e a específica numa ferida, tá? Numa lesão, tá? Então, os senhores estão vendo aqui 3 células destacadas, né? Existem outros componentes atuando nesta lesão, citocinas, mediadores químicos, mas eu só quero que o senhor entenda aqui com essa lâmina. Num primeiro momento, nós temos os granulócitos atuando, os neutrófilos, vocês estão vendo essa curva em azul. Vão se passando as horas, nós diminuímos a ação dos neutrófilos e começamos com a atuação de macrófagos, de monócitos, que vão se transformar em macrófagos lá na frente, né? Por que os neutrófilos não se perpetuam? Por exemplo, né? Os neutrófilos,
eles possuem enzimas proteolíticas, né, chamadas, os denominados lisossomos, né? Então, o que acontece? Depende do tecido que ele tá situado, às vezes eu tenho a integrina acentuando a adesividade desses neutrófilos, e o que é que eles fazem? Eles vão destruindo tecido, certo? Eles destroem patógenos, sim, mas eles também destroem tecido. Então, se eu deixar ele ali, eu vou perder muito tecido bom. Então, vai havendo a substituição, a retirada de neutrófilos, por exemplo, a chegada de monócitos, que vão se especializar em macrófagos, né? E os macrófagos, os senhores se lembram, como dito, eles são APCs, né? Juntamente com linfócitos B, células dendríticas, eles possuem aquele complexo principal de histocompatibilidade, o MHC-CPH, certo? Ou também conhecido como antígeno leucocitário humano, e vão fazer o quê? Vão apresentar esses micro-organismos invasores para os leucócitos do tipo linfócitos, certo? Para que eles deem os desdobramentos deste processo inflamatório ou infeccioso. Bem, eu vou até aqui nesse momento, eu quero agradecer a sua companhia, muito obrigado e até mais.